nossa vida terrena e recebemos essa nova vida, a mesma vida que Paulo recebeu, né? Porque Paulo mesmo diz, em Cartas de Coríntios ali, você vai encontrar que ele se absteve de sua própria vida para viver a vida de Cristo sobre ele. Você pode ver que Jesus Cristo começou a trabalhar grandemente na vida ali no sermão do apóstolo Paulo. Deixa eu continuar para os seus irmãos chegar agora. Então, quando Paulo se renunciou à sua própria vida, porque você pode saber que Paulo, ele perseguia Cristo. Ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia Cristo. Porque a igreja de Cristo é vocês. Amém. Não é essas quatro paredes, você é o templo do Espírito Santo, certo? Então, como Paulo perseguia, ele não estava perseguindo o povo de Deus. Ele estava perseguindo não os apóstolos, mas ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje não é diferente. Quando alguém te persegue, alguém te injúria, alguém te faz alguma coisa para você, saiba que elas não estão fazendo para você. Por isso que Jesus disse assim: ai daquele que fizer alguma coisa a um ungido meu, a um filho ungido meu. Então, ou seja, aquele que tiver Cristo em você, por isso que Romanos 8 diz que não há condenação para aqueles que estão. Mas não é um estão assim natural, mas é um estão espiritual. Quando a tua vida está em Cristo no espiritual, ou seja, tendo a vida de Cristo em você, se alguém fizer alguma coisa para você, está fazendo contra o Senhor Jesus. Então, por isso, como nós vemos aqui, se nós moremos em Cristo, como que nós vamos continuar ainda na vida suja deste mundo? Nós temos que se renunciar a esta vida, deste mundo, porque a Bíblia mesmo diz para nós que este mundo já está no maligno. E se ele está no maligno, aí é a questão que nós devemos olhar não mais para este mundo, mas olhar para Cristo. Amém. Quando você foca o teu alvo em Jesus Cristo, todas as coisas vão ser derrubadas ao teu redor. Mas agora, quando nós olhamos para o mundo, ou olhamos para o problema, ou para a dificuldade, então nós não conseguimos ter força para vencer. Por isso que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci, e vós vencereis. Então, se ele disse para nós que nós vencemos, é porque ele já venceu por você. Ele já venceu há 2000 anos atrás. Todas as coisas já têm sido consumadas. Mas para aqueles que estão se renunciando às suas próprias vidas naturais, para viver a vida de Cristo no lado espiritual. Porque a nossa vida no lado espiritual que nos coloca lá do outro lado. Porque eu e você, nós estamos preparando a nossa morada. Porque você sabe que a Bíblia chega a dizer que tudo que você liga aqui, você está ligando no céu. A Bíblia chega a dizer para nós, tudo que nós desligamos aqui, nós estamos ligando no céu. Então, tudo que você faz aqui, você está preparando a tua morada. Glória a Deus. Aleluia. Se nós amamos uns aos outros, sabemos que no céu só vai entrar o amor, a Bíblia diz. Amém. Nada mais vai entrar ali a não ser o amor. Então o amor é o que te coloca lá. É o amor de Cristo que Ele pagou no Calvário que te coloca lá. Não é como o pastor estava falando agora há pouco. Não é o homem fazendo algo para o homem, mas é Deus fazendo pelo homem. Porque você sabe que foi Deus que deu uma nova chance para Adão e Eva no jardim do Éden. Então, se foi Deus que deu a nova chance, Ele nos deu para nós também essa chance de garantia através do seu sangue. Graças a Deus. Que é onde o irmão vai receber amanhã, a partir da tarde, ele vai lavar a sua vida com este sangue. Um sangue não de homem, mas o próprio sangue de Deus. Remindo ele aquele mesmo sangue que você viu no jardim do Éden, que já foi falado aqui, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, matou uma ovelha ali para cobrir os pecados de Adão e Eva que tinham pecado. Com pele de um animal, mostrando a sombra do que viria aqui na frente. Um cordeiro que hoje nós vamos participar em memorial do sangue que verteu naquela cruz.
Ou seja, é morte, sepultamento e ressurreição. Aleluia. Quando você está participando do corpo e do sangue do Senhor, você está lembrando de que Cristo vive sobre você. E porque Ele vive, nós vivemos. Glória a Deus. Não vivemos para o mundo, mas vivemos para Cristo. Viver como o Paulo mesmo viveu para Jesus. Aleluia. Ele parou de fazer as suas obras que ele fazia e começou a fazer as obras que o Espírito Santo Aleluia. fez. Você não quer fazer a obra do Espírito Santo na sua vida? Quem sabe não esteja só o irmão candidatando, quem sabe Deus já mexeu na sua alma uma certa vez para que você venha e receba este nome e que seja lavado com esse sangue para receber perdão dos seus pecados. Sim, meu Deus. Porque nós não podemos dizer que não temos pecado. A Bíblia diz que nós dizer que não temos pecado, estamos mentindo. Todos nós viemos neste mundo em pecado. E para nós se obster deste pecado, precisamos renunciar a nossa vida para esse sangue. Renunciar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós renunciamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, então nós encontramos aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e nem veio ao coração seu, é o que Deus preparou para você. Você nem viu a eternidade ainda. Você nem sabe o que é a coisa eterna. Cada um aqui que é casado, você tem uma aliança, não tem? Com a sua esposa. Você fez um voto com a sua esposa no cartório, não fez? Quando você renuncia a tua vida aqui e entra a viver a vida de Cristo em você, você casa com o Senhor. Ou seja, você noiva com o Senhor. E logo você estará ceando nas bodas com o teu noivo, que é o Senhor Jesus. Meu Deus. Então, quando você faz uma aliança com a sua esposa, você não pode quebrar essa aliança com a sua esposa, ou vice-versa, seu esposo. É uma aliança. E essa aliança, para haver essa aliança, você precisa se renunciar a esta vida aqui e viver a vida Cristo com seu esposo com você. Então, por isso que nós aqui nessa terra precisamos da dinâmica, porque sem a dinâmica não funciona. Meu Deus. É como dizer aqui, a letra que nós vemos agora, ela não vai fazer efeito em você. Mas o espírito da letra, Aleluia. que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. E se você pegar o espírito da letra, então vai haver diferença, mudança dentro de você. Nós vamos começar a ver com outros olhos o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver com outros olhos este caminho. Nós vamos parar de ver com o olhar natural. Hoje mesmo, como nós estávamos ali no meu pai, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Por que não há mudança no povo que vai à igreja? Aí eles fizeram um monte de perguntas para ela, o meu pai, a minha irmã estava ali, fizeram um monte de perguntas para ela. E eu esperando o Espírito Santo vir dizer para eles. Porque a Bíblia, Tiago diz, nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. E a Bíblia diz para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas um ouvir, não só de orelha, como falava hoje à tarde, mas um ouvir, um ouvir espiritual. Glória a Deus. Um ouvido espiritual. Aleluia. Quando nós ouvimos a palavra com os olhos, com ouvido espiritual, então aquilo faz efeito dentro de nós. E eles falavam hoje ali, faziam um monte de perguntas, e eu disse, sabe por quê que as pessoas não mudam? Porque ainda elas não renunciaram às suas próprias vidas para viver a vida de Cristo. Quando elas se renunciaram, uma renúncia completa delas, parar de viver as suas próprias concupiscências, suas soberbas, os seus deleites, como Paulo mesmo disse em suas cartas, ali em Gálatas, Timóteo, você vai encontrar isso. Quando elas se absterem, parar de viver as suas próprias deleites, seus próprios prazeres, então
O próprio Espírito, é como eu estava falando hoje de tarde. Eles falaram com algumas pessoas, ali eu disse, mas vocês estão atirando no alvo errado, gente. Vocês estão acertando as pessoas, não é as pessoas, é o Espírito que está sobre as pessoas. Porque você sabe que o que nós lemos hoje, o que nós vamos ler amanhã, o que nós vamos olhar amanhã, o que nós vamos ouvir amanhã, o que nós ouvimos hoje, o que nós vemos hoje, o que nós lemos hoje. Amém. A palavra é Jesus. Se você tem a palavra, você tem Cristo. Se você tem Cristo, você tem a palavra. Por isso que lá em São João capítulo 15, verso 7, Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, ou seja, nós estando na palavra, a palavra em nós podemos fazer maiores os milagres do que ele fez. Amém. Maiores do que um paralítico sair andando, os cegos saírem enxergando, maiores do que isso. Meu Deus. Maiores do que um câncer caindo na plataforma, maior do que isso. Mas para isso precisa ter Deus em nós. Aleluia. Porque é Deus que faz a obra. Eu creio. Tudo é Deus. Homem nenhum pode fazer algo se Deus não for com ele. Porque você sabe que Nicodemos mesmo falou para Jesus, ele disse: somente Deus está sobre você para você fazer isso. Falou para Jesus isso. Se não for Deus contigo, tu não poderias fazer isso. Tu não poderia fazer aquele paralítico sair andando. Tu não poderia tirar aqueles demônios sobre o homem gadareno. Não poderia. Só poderia ser Deus em você. Então, para que um câncer caia, ou para que qualquer dificuldade seja solucionada, precisa de Deus. Deus no casamento, Amém. Deus numa família, Glória a Deus. Deus na sua vida, Deus no seu trabalho, Deus em tudo. Em volta de tudo nas nossas vidas. Sem Deus, nada se podeis fazer. Jesus falou isso. São João capítulo 15, versículo 5, ele falou: sem mim, você não pode fazer nada. Nós não podemos. Se Ele não for conosco, nós não podemos. Mas hoje nós podemos. Amém. E por que nós podemos? É como foi falado, o irmão Jonathan até expressou ali na rádio. Deus lhe deu o poder para você pisar na cabeça de Satanás. Amém. Eu creio. Deus te deu o poder. Basta você tomar esse poder. E esse poder é o que eu falava agora, a dinâmica. Porque você sabe que um carro que você tem, você não pode sair andando se ele não tiver gasolina. Se ele não tiver gasolina, ou possa estar toda a mecânica pronta, mas sem o combustível, ou sem aquele lá atrás do volante fazer pegar, não vai pegar. Então, para que nossa vida possa ter êxito, possa ter mudanças, precisamos da dinâmica em nós. Precisamos de Deus em nós. Deus em você, a esperança da glória. Paulo diz, mas nós vamos ler aqui, em Filipenses, ou melhor, Colossenses, para não ficar nas minhas palavras, mas a palavra fala por si própria. Você crê nisso? Glória a Deus. Você crê na palavra? Amém. Se você crê na palavra, saiba que você já é um vencedor. Amém. Capítulo 3 de Colossenses. Por isso é que necessita você renunciar a ti mesmo. Porque a nossa carne, irmão, eu sei porque por mim mesmo. A nossa carne, ela é um carapicho, por onde vai passando, ela vai agarrando as coisas. Ela vai agarrando, vai se apegando nas coisas. Então você não tem que deixar a tua carne se agarrar e se prender aqui nesse mundo. Se abstenha da vida carnal e entre na vida espiritual, você verá a diferença que Deus vai fazer. Porque nós precisamos se abster dessa carne. Porque Paulo, você sabe que antes de ele ser batizado, ele ficou cego, não ficou?
E por que ele ficou cego? Porque ele estava lutando contra a luz. Verdade. Nós não devemos lutar contra a luz, nós devemos ficar a favor da luz. Amém. E você sabe quem que é a luz? Jesus Cristo. Ele é a luz dos homens. Ele mesmo disse: eu sou a luz dos homens. Glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele veio para nos alimentar. Ele é o nosso sumo pastor. Ele é o nosso bom pastor. Capítulo 10 de São João. Mas vamos ler aqui, ó. Por que nós devemos renunciar, né? A nossa própria vida. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas de cima. Ou melhor, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se nós buscarmos as coisas do céu, e as coisas do céu estão onde? Onde estão as coisas do céu? Está em sua cama, está em sua estante, está em seu bidê, está onde você coloca o reino dos céus. A eternidade está aqui. Não está neste homem que está falando com você. A eternidade está aqui. Amém. Por que eu disse por irmão antes que ele tinha que comer por suas próprias mãos? Porque a eternidade para ele está aqui. Amém. Jesus mesmo falou: examinai as escrituras. Por quê? Então, quando você examina as escrituras, você está comendo por ti mesmo. Amém. Você não está comendo por segundos, terceiros, mas por ti mesmo. Por isso que nós devemos examinar o reino dos céus. Porque Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar nosso é buscar o reino dos céus, a sua justiça. Mas muito faz o contrário, busca primeiro as coisas carnais para depois as espirituais. Por isso que Paulo disse que o carnal ele não discerne nada, mas o espiritual ele nunca é discernido. Por que ele é espiritual? Porque ele vive constantemente a sua vida. Porque você sabe que Daniel, ele orava quantas vezes por dia? Então, portanto ele orar, mais poder ele tinha. Amém. Portanto ele meditar e olhar para o reino dos céus, mais poder ele tinha, mais conhecimento ele tinha. Você sabe que Jó, a Bíblia de Jó era a natureza. Aí que nós vemos, irmãos, que para nós todos, isso aqui é para todos, que nós devemos renunciar à nossa carne. Aleluia. Ter uma verdadeira renúncia da nossa carne e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. O Espírito Santo trabalhar no casamento, o Espírito Santo trabalhar no trabalho. Eu vou contar um pequeno testemunho para você aqui. Eu tinha vários problemas no meu trabalho, vários, quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a orar. Hoje, a pessoa que mal queria eu ali, hoje é minha amiga dela. Quem que mudou o coração dela? Quem que mudou a visão dela? Comigo? Não fui eu, foi Deus. Então, se você quer uma mudança no seu casamento, no seu trabalho, eu creio, seja em qualquer área da sua vida, ore, sem cessar. aleluia. Ore, se imponha, se abstenha da tua própria carne. É o que eu dizia hoje para o meu pai e para minha irmã. Ele disse: vocês estão acertando o alvo errado, porque vocês estão brigando um parente de vocês. Não é para brigar com um parente de vocês, brigue contra o adversário de vocês. Nossa briga, Efésios capítulo 6, versículo 12. Nossa briga é contra Satanás. Nossa briga não é contra nós mesmos. Nós não devemos viver segundo a nossa carne. Nós vamos brigar uns com os outros. Mas agora, quando nós ter Cristo,
a esperança da glória. Então nós vamos acertar o Satanás, o alvo que está querendo nos tragar como um leão. Ele não é leão. Há um leão, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer tragar a sua fé, ele quer tragar a sua vida espiritual, ele quer cauterizar a sua mente espiritual. Satanás, a obra de Satanás é essa. Porque ele mesmo diz, Jesus mesmo disse em sua palavra, ele disse que o mundo, ou melhor, que Satanás, ele está ao teu redor. Mas se você tem um anjo ao teu redor, como que ele vai chegar em você? Ele só vai chegar até mim, até você, se nós permitirmos. Se nós dermos crédito, como Eva fez, deu ouvido e depois foi e cometeu. Então, quando nós ouvimos, é o que vai nos contaminando. É aquilo que vemos, ouvimos, é o que vai nos contaminando. Se nossa vida, renunciando essa vida aqui, e se mergulharmos e revestirmos de Cristo, a nossa característica não será outra, a não ser a de Cristo. Então, para nós representar Cristo aqui, nós precisamos subster dessa natureza natural, terrena. Porque essa terrena do pó veio e do pó tornará. Mas a tua alma, ela tem somente um lugar para descanso. E aí cabe a cada um de nós. Aonde estamos preparando esse descanso? Verdade. Não é eu, o pastor, ou quem seja, qualquer irmão aqui que vai mudar a sua vida. É você mesmo. Amém. É você mesmo. Por isso que o nosso raciocínio, a nossa memória, a nossa consciência, às vezes, muitas vezes, ou desde o nosso próprio coração, ele nos engana, sabia? Porque é aqui que o diabo trabalha. É no teu raciocínio, é na tua memória, é na tua consciência que ele trabalha. Aqui somente Deus trabalha, que é na alma. Essa noite ele está trabalhando na sua alma, amém? Amém. E ele está trabalhando como? Aleluia. Dizendo para você, renuncie. Não façamos nós como o povo de Israel. O que o povo de Israel fez? Deus foi lá e tirou eles daquele Egito, daquele podridão, eles no deserto, Deus sempre mandando água, mandando pão do céu, alimentando carne, tudo, e mesmo assim, eles queriam voltar para o Egito. E sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós vemos para Cristo, mas o Egito que nós vivíamos não saiu de nós ainda. É verdade. E para o Egito sair de nós, nós precisamos entrar aqui. Glória a Deus. Amém. Aí então o Egito começa a sair. A palavra vai fazendo mudança dentro de nós. Vai colocando as coisas em ordem. Em ordem dentro de nós. Cada compartimento. Porque isso que quando um cristão ou uma cristã renuncia a sua vida, ela diz, Senhor, agora reina. Aleluia. Reina. Pode pegar e entrar aqui no quarto, pode entrar aqui na sala, na cozinha, vai organizando tudo. Ele entra dentro da sua vida e começa a organizar as coisas dentro da sua vida. Então tudo muda. Muda em você, e daí você vai começar a ver mudança ao seu redor. Porque às vezes nós queremos mudança nas pessoas, mas é nós que precisamos mudar. Você sabia? Porque tem coisas que nós queremos que os outros mudem, mas é porque aquilo que você está vendo, às vezes é você que precisa ver uma mudança. Glória a Deus. A palavra, ela corta não somente para a igreja, mas para o pregador. Amém. Essa noite a palavra está cortando em mim primeiro, para depois cortar vocês. Então por isso que nós devemos olhar e renunciar à nossa vida. Amém. Haver uma renúncia. Aleluia. Morrer para este mundo, como Paulo morreu.
Paulo morreu de tudo ao seu redor. Glória a Ele Deus. começou a acertar o alvo. E o alvo para mim e para você é Jesus. Amém. Porque ele mesmo disse lá em São João capítulo 14, eu sou o caminho, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Aí em Romanos 8 diz, a condenação para aqueles que estão ali, Aleluia. no caminho, na verdade e na vida. Mas entrar neste caminho não é um caminho religioso. Não é eu só vim aqui na igreja, cantar, orar, dizimar, ofertar, não. É ter uma renúncia Amém. de nós mesmos Graças e entrar ao réu dentro. a Deus. Amém. Réu dentro. Então, nós vamos começar a mudar e nós vamos começar a ver as coisas mudando ao nosso redor. Aleluia. Porque nós mudamos primeiro. É como certa vez um escultor que estava ali escultando sobre uma pedra e as pessoas passavam para lá, para cá e ficavam olhando aquele escultor e daqui a pouco eles pararam, mas pera lá, como que tu fez um cavalo aí nessa pedra? O escultor falou assim, o cavalo sempre esteve aqui. Amém. Como que você está dizendo que eu fiz um cavalo? Eu não fiz um cavalo. Eu só tirei aquilo que não era cavalo. Amém. E é isso que Deus, o Espírito Santo, quer fazer em eu e você. Amém. É tirar de nós aquilo que não é cristão. Amém. Cristão. E vai tirando. E vai nos colocando somente aquilo que é cristão. Amém. Aí então nós chegamos à estatura do varão perfeito. Amém. A estatura do varão perfeito, ela só vem através do Espírito Santo. Não é através de mim. Estou agora aqui ministrando isso para vocês. É através do seu Espírito Santo dentro de você, vai tirando aquilo que não é cristão em você, irmã, cristão em você, irmão, e vai ajustando a casa. Amém. Vai ajustando. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, lá em Mateus, ele disse que a casa nossa não tem que estar edificada sobre a areia, mas sobre a rocha. Quando a minha e a sua casa está edificada na palavra, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode o mar se agitar, mas não vai derrubar. Amém. Mas a casa que está edificada na areia, o que é areia? Você sabia o que é areia? Você sabe o que é areia? É uma parábola que Jesus fez. Você sabe o que é areia? Uma casa edificada na areia. Se a casa edificada na rocha é Jesus, a areia para nós é aqui fora, É verdade. a vida. Verdade. Nós estamos edificando a nossa fé aonde? Aonde o nosso foco está? A nossa fé está. Ela está edificando aonde? Será que está edificando na rocha? Que é a palavra? Ou será que ela está sendo edificada sobre este mundo aqui? Que já estás no maligno, como Jesus falou. O mundo já está no maligno. Se a nossa vida está edificando cada vez mais aqui, saiba que tudo isso que nós estamos edificando vai nos prender aqui. O arrebatamento vai vir e não vai te levar, não vai me levar. Só vai nos levar daqui se nossa casa estiver edificada na palavra. Amém. Se a minha casa e a sua casa estiver edificada em Cristo, nós vamos subir, é certo que nós vamos. Glória a Deus. Então por isso que eu e você devemos renunciar a essa casa terrena e entrar numa casa espiritual. Amém. Entre para Cristo a esperança de graça, de misericórdia. Aleluia. Essa noite Deus não está falando só conosco que já somos, que já estamos em almas aqui que ainda não estamos. É, meu Deus. E Deus está falando contigo Eu creio. para que você renuncie tudo Aleluia. o que você está vivendo e viva a vida de Cristo em você. Aleluia. E sabe o que é a vida de Cristo?
Quando uma pessoa vem te dar um tapa na cara e a outra passa. Essa é a vida de Cristo, é a característica de uma igreja. A noiva de Cristo, ela tem essa característica. Ela dá a face e dá o outro ainda. Para se renunciar, essa vida precisamos ter. Porque sem Jesus, alguém vai te dar um tapa, tu já vai dar uma bufetada, não é? Porque você vai agir na natureza humana. Nós vamos agir na natureza humana. Mas agora, se nós agirmos com a vida de Cristo, é como o irmão Ed me falou uma certa vez ali fora. Ele disse: me deu vontade, irmão. Sabe o que segurou a mão do irmão Ed? Foi o Espírito Santo. Porque quando você renuncia e entrega a sua vida a Deus, Deus, é como, vamos dizer assim, você está ali, vou dar um exemplo, você está ali na sua cozinha, você mulher principalmente, você está picando cebola, alface, qualquer coisa ali, você está picando ali. De repente, um momento, estou dando um exemplo para você entender, um momento daqui a pouco você quase cortou o dedo ali, né? Num puxar e cortar um tempero ali, quase cortou o dedo. O livramento do Espírito Santo é um exemplo. Às vezes Deus te coloca uma pessoa para te tirar o temperamento, e Deus dá o livramento para você não agir com a carne e agir pelo Espírito. Esse é o livramento que daí Deus tem que dar. Às vezes Deus coloca alguém sem tempero na tua vida ali do lado de ti, começa a te levar ao auge, né? No natural, e o Espírito Santo dentro de você, e daqui a pouco aquela pessoa, de tanto que tentou e não conseguiu, ela se desiste. Ela desiste, aí você teve um carro, você venceu, porque você não agiu pela tua própria natureza. Se você fosse agir pela tua própria natureza, você tinha feito algo com a pessoa que estava ao teu lado. E para isso, irmãos, você tem que renunciar. Renuncia a tua vida e entrega a tua vida como Paulo entregou. Por isso que ele teve um grande ministério sobre a vida dele. O ministério que estava sobre Paulo não era Paulo, era o ministério de Cristo sobre Paulo. O ministério dos Atos dos Apóstolos, como muitos dizem, era o ato do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, hoje para nós termos, porque você sabe, eu, você, nós todos sabemos que nós somos cartas, como Paulo disse, somos cartas escritas e lidas por todos. Todo mundo está lendo a mim, todo mundo está lendo a sua vida. E aí o que mostra a característica do que você está vivendo e eu estou vivendo. E a pessoa vai lendo, mas algo diferente naquele homem, algo diferente naquela mulher. Eu quero saber o que é que está fazendo diferente naquela mulher, naquele homem. E aonde você vai apresentar o Espírito Santo para ele? Você sabe o que fez eu ser assim? Eu te convido, vamos aonde eu vou, e Deus, o Espírito Santo, vai fazer o que ele fez em mim e você. E aonde Deus te levou? Aonde o Espírito Santo nos levou? Nos levou aqui para dentro. O Espírito Santo nos levou aqui para dentro. Hoje, como é um domingo, final de semana, esse mundo está pegando fogo. Satanás está tirando vidas neste momento, destruindo casais neste momento. É a obra de Satanás. Mas aqui há pessoas que estão tendo o livramento do Espírito Santo nessa noite. Você veio aqui, você não veio para ver o homem falar. Você não veio aqui porque hoje nós temos em memorial, nós vamos participar de uma ceia. Não. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para te livrar de algo lá. Muitas vezes, neste exato momento, você está preocupado, quem sabe desde o horário. Mas Deus está no controle do tempo, você sabia?
Porque há tempo para todas as coisas. Se você ficar preocupado com o relógio, com o horário, você pode sair daqui a pouco ali e dar um acidente, não é? E o Espírito Santo está te livrando, está te segurando um pouco mais. Mas para te livrar. É isso que o Espírito Santo sempre faz por nós. Muitos livramentos, às vezes, acontece para nós, nós nem vemos. Mas um dia no telão vai mostrar. Você lembra desse dia aqui, ó? Filho, você lembra daquele dia ali, ó? Você quase. Mas a minha mão estava ali. Aleluia. Oh, filha, você sabia que naquele dia ali eu te botei a mão ali para não acontecer aquilo contigo? O Espírito Santo está aqui, irmão. Amém. Eu estou falando que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Renúncia. Renuncie a tua vida. Renuncie. Enquanto ainda há uma graça, o sangue no propiciatório, porque um dia esse sangue será tirado. E esse sangue, sabe como que ele vai ser tirado? Quando a noiva sair daqui. Quando a noiva sair daqui, o sangue sai e o juízo cai. Então é hora de eu e você não se preocupar mais com o reino dos céus e se renunciar cada vez mais à nossa vida terrena e entrar para Cristo. Entre para Cristo. Renuncie a tua vida. Não deixa o que tu pode fazer agora para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. É hoje que Deus está te dando o livramento e a oportunidade de você renunciar à tua vida e deixar a vida de Deus agir em você. É hoje. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Renuncia à tua vida, que a tua vida será melhor. Glória a Deus. A tua vida será melhor. Irmã, irmã, desperta tu que dormes. Glória a Deus. A palavra diz, para nós é Apocalipse, desperta. Desperta, é hora de despertamento. É hora de despertamento nosso. Estamos esperando o que para ver o despertamento dentro da nossa alma? Você está esperando o que para renunciar a tua vida? Nós estamos esperando o que para renunciar a nossa vida? Esperando Jesus vir na sua glória, na sua majestade e julgar a humanidade? Estamos esperando isso? Não me Não espere o Senhor Deus, não espere que vai melhorar esta terra, não vai. Não vai melhorar. Prepare-te, desperta tua alma, largue dessas coisas terrenas. Até quando você esperará para renunciar à tua vida terrena? Deus falou, renuncie. Renuncie. Porque eu estou voltando. Eu estou voltando. Não espere as coisas melhorar. Aleluia. Quando você espera as coisas melhorar, Oh, Jeová. não espere as coisas. Yeshua. Mude. Mude não pelo local. Oh, Deus. Mude para a palavra. Mude pela palavra. Deus ama todos nós que estamos aqui. Oh, Deus. Por isso que Ele trouxe vocês aqui. Ele me trouxe, tirou-me do lugar onde estava para estar aqui. Eu não vim somente aqui para mim participar do memorial do pão dos santos. Não. Aleluia. Porque se eu viesse aqui somente para isso seria em vão. Era em vão, eu vim aqui somente para mim participar do corpo dos santos.
Isso aqui não é, ao memorial não é para nos fazer santo, para nos fazer salvo. Não. Isso aqui é para os salvos e para os santos. Eu creio. Quando você participa, você é um santo, você é um salvo. Por isso que nós participamos, porque nós já somos salvos. Aleluia. Porque nós já somos santos, por quê? Porque Cristo é santo. Deus. Não há uma santidade terrena em nós. É como eu disse antes, nós estamos como um carrapicho, pegando as coisas. Estamos como um carrapicho essa terra, essa carne. Mas o Espírito não. O Espírito ele observa. Ele ficou observando, discernindo as coisas. Então ele cuida, vigia. Não, pera lá. Satanás aqui não. Você vigia. É como nós ouvimos ontem. Vigilância. Vigie a sua vida. Não é aqui dentro que nós temos que só vigiar. Lá fora. Lá fora, como eu disse, ele está com um leão para me comer vivo. Me comer vivo. É ali que nós estamos num campo de batalha. É ali fora que nós estamos entrando no campo. É como você levantar, é no momento que você levanta na sua manhã para ir para o seu trabalho, os seus afazeres. Olha, diz Deus, eu não sei o que me espera lá fora, mas se o Senhor for comigo mesmo, eu vou. É o que Moisés fez. Se o Senhor ir comigo, eu vou. Mas agora, se o Senhor não for, eu não tenho como. Então, sempre coloca a tua vida abaixo das mãos de Deus. Então, tudo irá bem. Mas o que Deus falou para nós é renunciar. Renuncie. Vamos renunciar à nossa natureza. E vamos entrar vela dentro da palavra. Então a palavra, o Espírito da palavra fará efeito na minha vida e na sua